Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Aqui quem fala é o Valdecir Carvalho, do VibraumBag Brasil. Hoje é dia 12 de novembro de 2018 e esse é o episódio número 37 da segunda temporada do VibraumBag Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VibraumBag Brasil. Então vamos dando continuação aqui. Sempre lembrando que o VibraumBag é uma comunidade aí mundial. A gente faz programas todos os dias da semana praticamente, programas em inglês, em espanhol. Então é só você seguir o @VibraumBag lá no site vibraumbag.com, que você tem um calendário de todos os eventos, de todos os shows que já aconteceram e também os passados. Você pode acompanhar o que já foi falado, que já foi gravado. Lembrando que nós estamos no facebook.com/VibraumBag Brasil. Então a gente pede sempre que você curta a nossa página lá no Facebook. A gente precisa de seguidores, precisa de joinha. Então ajude a gente aí, pessoal, seguindo a nossa página lá do VibraumBag no Facebook. Estamos também no YouTube, youtube.com/VibraumBag Brasil. Esse episódio e todos os outros que nós já fizemos estão gravados lá, então você pode assistir. Então o que a gente pede é que você assine nosso canal. O nosso canal tem muita visualização, mas tem pouco assinante. A gente sabe que tem muita gente que assiste, mas não assina o canal. Então se você está vendo esse vídeo gravado aí no YouTube, por favor, assine nosso canal, deixa o joinha, deixa comentários lá, que a gente precisa disso. Legal? E por último, estamos também no Twitter, @VibraumBag Brasil. Se você está no Twitter, segue a gente lá, compartilha. A gente está sempre avisando o que vai rolar, os próximos shows. Você consegue encontrar lá no nosso Twitter. E estamos ao vivo no Facebook. Então, se você está aí no Facebook, manda um alô pra gente. E, de novo, segue a nossa página aí no Facebook. Dá aquele joinha maroto lá que a gente gosta bastante, ok? Recadinhos da semana. Dia 22/11, daqui exatos 10 dias, o VMUG Paraná, o VMUG Leite Quente da Dor de Dente, vai fazer o seu primeiro encontro. Vai ser a primeira reunião do VMUG Paraná, uma iniciativa muito legal aí do Ricardo Consati, e mais os outros caras que agora eu não sei o nome, mas que o Ricardo vai falar daqui a pouco. E eu estou muito feliz aí de ter ajudado a começar mais um capítulo do VMUG aqui no Brasil. O VMUG, para quem não conhece, é o VMware User Group. Então, se você é do Paraná, principalmente aí Curitiba, eu acho que eles devem querer começar agora por Curitiba, mas depois eles devem expandir aí para o resto do estado, tentar fazer alguns outros eventos em outras cidades. Não sei se é o plano de vocês é esse ou não, mas se você que está assistindo aí a gente, nosso ouvinte do VibraumBag, for de Curitiba, não pode perder esse encontro. O encontro é totalmente grátis. Vai lá que vai ter comida, bebida, vai ter umas palestras legais. Eu ainda não consegui confirmar, mas existe 99,9% de chance de eu estar presente nesse evento. E aí eu já adianto, se eu for, eu tenho uns brindes bem legais para distribuir para a galera. Então, fique ligado aí que nas redes sociais que vocês vão ficar sabendo do que vai acontecer logo, logo aí. Quer falar mais alguma coisa aí, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Valdão. Boa noite, pessoal. Cara, é basicamente isso que você falou mesmo. Um evento gratuito onde você vai fazer network, vai conhecer pessoas, vai aprender muita coisa. Então, se você mora aqui em Curitiba, região metropolitana ou alguma cidade próxima aqui, não existe justificativa plausível para você não comparecer a esse evento. Exatamente, falou tudo. Pode até levar cachorro, gato, que tem um lugar para guardar o gato, o Leva cachorro. todo mundo que dá certo. E a ideia, assim, como esse é o primeiro evento, legal que o pessoal comece a apoiar, que é para motivar quem está indo, motivar quem está fazendo. A gente ainda sabe que o VMUG aqui no Brasil é uma coisa meio desconhecida, não é todo mundo que conhece, mas procura se informar, vai no site do VMUG Paraná, é vmugpr.com.br. Lá você vai ter todas as informações do que é o VMUG, para que serve, que diabos é esse negócio. Vale muito a pena. O Ricardo já viu como funciona o VMUG lá fora, já viu a força que é o VMUG, o tamanho do VMUG. Então, a gente está trazendo isso para o Brasil, porque a gente vê que falta isso aqui, esse senso de comunidade, esse tipo de coisa. A VMware Brasil está apoiando o VMUG Paraná e apoia os outros capítulos do VMUG também. E aí vale lembrar, existem VMUGs em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Paraná, e eu esqueci um.
e Rio Grande do Sul. Então são 6 capítulos aqui no Brasil e assim, o VMUG tem tudo para bombar aqui, a gente só precisa realmente da ajuda de vocês, porque os voluntários estão aí fazendo o que é necessário, mas a gente realmente precisa que o público entenda, se engaja e participe. Então fica aí o recadinho, não perca o VMUG Paraná no dia 22 de novembro. Vai ter alguma coisa ao vivo, Ricardo? Nós estamos já confirmados com 2 palestras, 2 apresentações, né? Uma Uhum. sobre AWS e outra sobre IBM Cloud, ambas voltadas para produtos VMware. Por enquanto confirmado é isso aí. Muito bom, muito bom. Eu vou confirmar na próxima semana, eu devo conseguir estar prestigiando o seu evento aí. Boa, muito bom. E agora, a pergunta da semana. Ricardo, o que é o Call for Papers? Muito bom. Pessoal, o Call for Papers é a forma de você que está aí nos assistindo, seja ao vivo ou pelo YouTube, de tentar colaborar com a comunidade de alguma forma, né? Então, em algum momento, eu acredito que algum desses vídeos que nós temos feito aí ao longo desse último ano pode ter ajudado você de alguma forma, né? Então, a gente acredita que você consiga compartilhar algum conhecimento seu com a comunidade também, né? Então, assuntos sobre infra, rede, desenvolvimento, DevOps, como é o caso hoje, cloud, certificações, backup, enfim, todo mundo com certeza tem algo para compartilhar. Então, lembrando que as pessoas que estão aqui, tanto nós que somos os hosts, como o Duboc, no caso hoje, como apresentador, são pessoas que estão doando um pouco do seu tempo para a comunidade, né? Então, ninguém está ganhando nada com isso, é só, de fato, uma troca de conhecimento. Então, se você acha que tem algo para agregar, algo para compartilhar com a comunidade, né, você pode se inscrever, pode procurar nós no Twitter, nos grupos, enfim, estamos espalhados por aí, e passar a sua ideia e agendar, né? Estamos online todas as segundas-feiras a partir das 9 horas da noite. Faça chuva ou faça sol. Exatamente. Hoje estamos direto dos estúdios do Vibraumberg Brasil aqui em São Paulo, hein? Olha só. E só lembrando, já teve algumas pessoas que me falaram, eu mandei o Call for Papers, os clientes não me chamaram. Realmente a gente está devendo um retornozinho para algumas pessoas. É que a gente conseguiu, eu estou super feliz disso, a gente conseguiu encher a agenda aí até praticamente o fim desse ano. Mas assim, manda o seu Call for Papers, entre em contato com a gente, que assim, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar e a gente já vai começar a abrir o calendário para 2019. Terceira temporada já, né? Terceira temporada, vamos começar a colocar tudo esse. Quem diria, hein? Quem diria que a gente ia chegar tão longe? Já tô feliz pra cacete. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. E na próxima semana nós teremos quem, Ricardo? Quem estará na próxima semana com a gente? Cara, nada mais, nada menos do que Samuel Nunes da Silva, o sex symbol do Brasil, né? O Samuca. Ele tá online aqui, eu até acho que ele tá online aqui, ó. Eu acho que tá. Ele sempre tá aí, ele sempre tá aí. Ele fica escondidinho. É o cara que mais conhece de EUC, de VROPS, dessas coisas tudo aí. O pai da criança. Exatamente, ele é o pai da criança e pai de várias crianças. Várias crianças, literalmente falando, né? Pai de várias crianças. Acho que outro dia eu ouvi dizer lá na VMware lá que o Samuca é o cara que mais leva aquele assistência à família. Como é que é? Tem um negócio aí de seguro família, não tem? Que você recebe, quanto mais filhos você tem, mais você ganha. Sei que o Samuca é o cara que mais tem filho dentro da VMware lá. Esse cara é um reprodutor nato também, ó. Gato. Lindo demais. A briga tá boa entre ele e o Duboc, né? Diga aí, Duboc, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. O que você quer comentar sobre o Samuca? Faça seu comentário. Ele mora no meu coração, né? Óbvio. Agora nessa foto ele tá até comportado, mas no momento ele tá vestido de motoboy. Exatamente, ele é motoqueiro, não é motoboy, ele é motoqueiro. Jaquetinho de couro e tal. E tem um botão, né? Tem um botão. Aquele capacete do Robocop que aperta o botão do lado lá. É demais, né? É demais. É imperdível. Esse próximo episódio aí vai ser... Sem cheiro na gasolina. Exatamente. Eu já posso dizer que eu estou praticamente molhado pelo próximo episódio. E só pra gente terminar aqui, dando sequência, lembrando a todos que estamos... Opa, entra aí, slide. Estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter, /Vibraumberg Brasil. Só dá um Google pra gente lá, procura Vibraumberg Brasil, que tem o nosso site também, vibraumbergbrasil.com.br. Siga, curta e compartilhe. Agora eu passo a palavra ao nosso grande amigo Anderson Duboc, que aí eu vou só contar algumas curiosidades aqui que eu fiquei sabendo nos bastidores. O Duboc, olha que coisa, ele foi pra Polônia estudar para ser padre, ele já morou no Japão,
Ele tem uma tatuagem do Fallout, daquele bonequinho do Fallout que eu não entendo, eu nunca joguei esse jogo. E realmente é um cara curioso. Mas antes de passar a palavra para o Duboc, só quero agradecer todo mundo que está ao vivo aqui. Ó. Temos o Flávio Neri, lá de Portugal, que está nos assistindo ao vivo pelo facebook.com/vibambergbrasil/live. E temos aqui também, aqui no Zoom, temos o Carlos Barroso, Diego Oliveira, Elizabeth Souza, Evandro Caires, José Moraes, João Carloto, também chamado de V-Virgin, ou V-Guri, ou VBB, o Lucas Carneiro, Luiz Otávio Andrade, Samuel Martinho, eu acho que esse é o Samuca disfarçado, hein? Samuca disfarçado, ele veio Thiago aí... Caires, Thiago Ferreira. E se você quiser fazer alguma pergunta, mandar o chat hoje tá bombando aqui, ó, um monte de pergunta aqui, um monte de coisa aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade para fazer pergunta, que a gente interrompe o Duboc aqui. E agora, sem mais delongas, Duboc, eu vou passar para você aqui o controle, que eu esqueci como faz isso. Como é que faz, Ricardo? Não, o Duboc só compartilha a tela dele e pronto. Ah, pronto, então tá certo. Aí, ó, já tá na tela. Eu tô destreinado há muito tempo. Vai lá, Duboc, a palavra é sua. Apresente-se aí para o pessoal. Quem é Anderson Duboc? Deixa eu ver se deu play aqui no macaco, que aí tá indo. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson Duboc. Normalmente o pessoal me chama de Duboc. Eu sou engenheiro especialista de Cloud, Gerenciamento e Automação na VMware. Cloud, Gerenciamento e Automação, fala 3 vezes rápido. Eu estou há alguns anos na VMware. Acho que vamos fazer 5 anos agora. Creio que seja isso. Eu era do time de consultoria junto com o Samuel, lindo, que está aí me assistindo. E agora eu sou um pré-venda. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse papo de DevOps que eu acredito que todo mundo esteja vendo, ouvindo, né, apreciando. É de comer esse negócio de DevOps? É de comer, de passar no cabelo, não sei. Engorda? Não, tudo engorda, né, cara? Comigo, na minha idade, velho, eu olhei pra comida e já engordei 10 quilos. Que beleza, parabéns. Parabéns, né, cara? Bom, vamos seguindo, pessoal. Eu sempre gosto de contextualizar um pouco, né? Falando de coisa atual. Então, o que a gente está vendo aí na foto é Nova York, 1900, e desafio achar um carro, porque tem um monte de cavalo aí. E eu não vou fazer ninguém ficar procurando, né? Óbvio, mas o carro está ali. Então, se você caminhar um pouquinho mais no tempo, você vai ver a mesma Nova York, mesma Quinta Avenida, mas em 1915, e cadê o cavalo, né? Tem um monte de carro agora e tem um cavalo, né? Mas, Duboc, o que isso significa? Bom, tem esse cara aqui, o nome dele é Bill Gross, ele tem mais de 40 IPOs nas costas, fundou diversas empresas, e ele investigou 200 empresas da 500 e estabeleceu 5 fatores de sucesso delas. E os 2 principais são time e execução. Porque não adianta nada você ter uma ideia fantástica, que é o terceiro item ali, e você não executar com o time correto, você não conseguir executar ela. Não adianta nada você ter o modelo de negócio, o funding para aquilo, e você novamente não executar, nem conseguir abraçar aquele timing. O que seria esse timing? O que ele fala nessa apresentação me marcou muito, que o sucesso de qualquer empresa está diretamente ligado à sua capacidade de abraçar uma janela de oportunidade, né? E foi o que a Ford fez ali. Eles conseguiram executar, tinha um timing correto. A VMware transformou um data center também em 2013, e tem muita coisa acontecendo aí. Se vocês lembrarem um case, né, de como um escorregão de uma empresa permite outra crescer, até um tempo atrás, 2015, 2016, ninguém conhecia o Telegram. Quando foi que as pessoas começaram a conhecer o Telegram? Quando houve o bloqueio do WhatsApp. Caiu o WhatsApp. E tem uns gráficos que são engraçados, que em 3 horas eles tiveram 1,5 milhão de usuários, e um dia tiveram 5,7 milhões de usuários só no Brasil. Ou seja, uma janela de oportunidade, eles estavam ali, tiraram um pouco da hegemonia. Não significa que o WhatsApp perdeu, óbvio, né? Mas significa que o outro ganhou o mercado, e eles estavam prontos para receber aquilo, né? E se a gente for sumarizar DevOps é isso. Você conseguir executar rápido dentro de um timing. E vai ter um monte de gente falando um monte de outra coisa. Mas o que o negócio precisa é isso. E todo mundo aqui já jogou Angry Birds, acredito, se não jogou pelo menos conhece, né? Então DevOps ele está meio que dessa forma hoje em dia, né? Então o desenvolvimento está ali sempre empurrando novas features, né? Sempre, putz, toma coisa nova, né? E a operação está ali tentando segurar os pratinhos, certo? Não, a gente tenta o cara de operações tenta segurar o cara de desenvolvimento para fazer o negócio que geralmente está cagado, né?
Pois é, né? Bom, e quando a gente olha para DevOps, DevOps é mais como uma camada de coisas, não é simplesmente uma coisa, uma ferramenta de DevOps. DevOps tem toda uma filosofia que foi criada pelo Patrick Debois para aproximar a área de desenvolvimento e operação com mais colaboração, né? Falando do modelo um modelo ágil para infraestrutura, para operações, né? Então a filosofia nasceu de aproximar essas duas áreas e trazer mais perto do negócio. E com isso veio uma metodologia para suportar aquilo. E como o DevOps deriva muito da metodologia ágil, a gente está falando de metodologia ágil mesmo, Scrum, né? Coisas assim. E aí nós viemos as práticas do DevOps, que está todo mundo escutando as palavras lá, Continuous Integration, Continuous Delivery, né? E aí a gente faz continuous de qualquer coisa. E no centro disso a gente tem as ferramentas. E uma camada suporta a outra. Não é você fazer DevOps, não é você ser DevOps, é você fazer DevOps. Não é simplesmente, eu sou analista DevOps. Não, não. É um conjunto de coisas, é mais pensando no silo das coisas. Porque todas as empresas, elas vão ter um pipeline de entrega, certo? Alguém tem uma ideia sensacional e no final dessa esteira quer colher um dinheiro daquilo, um fruto, né? Normalmente essa ideia tem um valor, ela é especificada e a TI bloqueia. Essa é a TI que está bloqueando, né? O valor diminui um pouco, você vai construir, novamente, não tem recurso, não dá tempo, não sei o quê. Bom, e o valor só reduz. Se eu vou testar, putz, não tem como testar, vai demorar, né? O valor está sempre menor e você demora tanto para fazer o timing e execução e perder aquela janela, a sua ideia não tem tanto valor mais, certo? E quando eu vou visitando as empresas, eu sei que está todo mundo fazendo automação. Ninguém vai ficar apertando um botãozinho. Todo mundo quer automatizar o seu trabalho, fazer as coisas acontecerem mais rápido, né? Só que o problema é o silo. A automação para da porta para fora da casa do cara, do time do cara. Então, o que a gente precisa num cenário desse de DevOps é quebrar esses silos. Independente também das áreas. Trazer uma visão unificada do processo inteiro, né? Porque quando a gente olha para dentro de casa, eu não estou vendo as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pergunta aí, hein? Pode deixar que a gente manda pra você, relaxa. Então beleza. O pessoal tá achando que tá muito complicado, ninguém tá fazendo pergunta. Ou todo mundo tá entendendo tudo, ou... Não, tá todo mundo entendendo todo. Então. Vai ter chamada, eu fiz um quiz depois. Só vem pega o nome de cada um. Bom, e quando a gente olha para dentro de casa, a gente tem um monte de ferramenta, né? Tem lá o meu Nescauzão com os pregos, né? Tem lá tudo que eu preciso para usar. E quando eu vou perguntar para a minha área que consome aquilo, o que eles precisam? Normalmente, os meus programadores, eles estão falando palavras como containers, né? Eu quero Kubernetes, quero orquestrar esses containers. Agora eu quero fazer Continuous Integration, Continuous Delivery. Não, agora eu quero falar de Cloud Native, né? Cloud Native para lá, Cloud Native para cá, e o que é isso, né? E aí no final eles falam de DevOps, ou já começa do conjunto DevOps com Docker, né? Ou já DevOps com Kubernetes, ou DevOps CI/CD, né? Então é sempre essa confusão de coisas, sempre esse landscape. Isso aqui está sempre desatualizado, eles só fazem um mapa do que está acontecendo no cenário mundial de Cloud Native Applications. Você não precisa se guiar por isso, você precisa entender os seus requisitos, porque quando você se guia por algo como aquilo, você vai cair no turismo tecnológico, né? E toda semana vai sair uma solução nova. Eu gostei disso que você falou, do turismo tecnológico. E toda vez que eu olho para aquela imagem do slide anterior, eu me sinto, assim, um completo animal, assim, porque tem um monte de coisa aí que eu nunca nem ouvi falar. Se tivesse 1% das coisas aí que pelo menos eu já vi rodando, beleza, mas o resto eu não conheço quase nada. Tem muita coisa aí que está no começo da curva de quem é inovador. Então, não é para o seu workload dentro de casa normal. E também tem coisas aqui que elas são incubadas, elas estão começando. Isso aqui é mais um landscape. É isso. Não é para você se guiar para o turismo tecnológico, entender os seus requisitos. E os requisitos, na maioria das vezes, já estão mapeados ou ninguém está lembrando dele, né? Vai para o turismo. Vai para o turismo aqui. E eu sempre comento com o pessoal, tá com esse do Tony Stark aí, mas é porque eu reaproveitei lá e não tô nem aí. DevOps é igual a container? Normalmente o pessoal me responde, DevOps é igual a container. Eu falo, não, DevOps lá é o Tony Stark sem armadura e o container aí é a armadura do lado. Então, juntos eles são melhores, mas sozinhos são coisas independentes. Né? E por quê? Porque eu tenho diversos cenários, diversas características e perfis de aplicação. Vou ter desde aplicação monolíticas a batches, containers, até coisas como são somente funções ou eventos. E tudo isso vai exigir que a gente tenha uma abordagem diferente.
né? A gente vai precisar de uma infraestrutura como serviço, com um container como serviço, uma plataforma como serviço, uma função como serviço, e todos isso são abstrações. E qual é a abstração correta? Então, DevOps não é só um container, é como pegar essa abstração e tornar o seu data center algo mais assim, né? Você vai ter algo como uma fábrica produzindo algo, né? Você vai ter você ali fazendo agora mais coisas analíticas, né? E menos burocráticas de apertar botão, né? E você vai pegar aquelas iniciativas lá que a gente falou, desenvolvimento, modelo ágil, infraestrutura como serviço, middleware como serviço, container, PaaS, e o que importa no final é a entrega. Então, fazer DevOps é você conseguir conectar esses pontos e melhorar a entrega final para a sua área, cliente, unindo tanto operação quanto desenvolvimento. E não um turismo tecnológico, entendendo os requisitos para fazer uma esteira dessa fluir naturalmente, né? E eu tenho um exemplo aqui, hipotético, né? Tenho esse web, esse app, esse DB aqui. Sozinhos, assim, não significam nada para ninguém, né? O pessoal está acompanhando aí? Samuca, tá me ouvindo? Tá, né? Estamos. Assim. Bom, temos esse cenário aqui hipotético, né? Então, quando eu instalo algum software em cima, eu coloquei esse da Pivotal, ele vai estar fazendo alguma coisa, ele está cacheando. Cacheando o quê? Esse monte de coisa aqui. Para quem? Para alguém consumir, seja um call center, um site, uma aplicação, certo? Então, isso daqui significa agora que eu tenho uma solução. E essa solução, por que ela importa, né? O fato é, todo ambiente desse tipo, ele vai ter um release cycle, vai ter um ciclo de vida, né? E você conhece ele, aquele cara, ele vai ter diversos ambientes, com diversas versões diferentes, né? E você sabe em qual versão cada um tá e quanto tempo demora para ultrapassar aquela barreira? Não sei, aqui é um número hipotético, 15 dias, né? Mas é importante identificar isso, porque a gente, como é muito infra, que eu acredito que tem muita gente de infra aqui na nossa call, a maioria das vezes a gente passa por cima disso daqui. A gente só entende o seguinte, o cara tá precisando de performance na infra, eu vou dar I/O para ele, vou dar rede para ele, vou dar RAM, vou dar CPU. E a gente pode dar outras coisas para ele aqui, como o processo dele, que ele precisa fazer um deploy, que ele precisa de uma massa de dados sendo disponibilizada para ele fazer o teste dele, para ele poder progredir. Como é que é feito isso? Então, a gente de infra, a gente tem um papel fundamental para ajudar eles a avançarem essas etapas. Quer fazer alguma pergunta? Não, pode tocar a bala aí. Bom. Tá bonito até agora. Tá bom. Bom, e a gente tem um cenário aqui, né, onde um desenvolvedor, né, ele desenvolvia na máquina dele local, né, contar um pouquinho desse caso. Ele comitava num ambiente que era SaaS, né, quando ficava pronto ele publicava num repositório, e aí ele ia numa ferramenta de issue tracking e fazia o update, falando, pessoal, tá pronto. O arquiteto ia lá, fazia o download daquele binário, e no ambiente de desenvolvimento deles, que é estático, né, fazia algumas configurações. Na maioria das vezes não funcionava, porque o cara, como ele testou e construiu na máquina dele, tem muita coisa amarrada local. Às vezes o ambiente de desenvolvimento, por ser algo estático, também tem resquícios do deploy anterior. Ele não conseguia avançar para as outras fases. Ele avisava a galera, deu aqui, não foi não. Ele avisava na outra ferramenta falando, e aqui significava a produção, que é o TFS, e não andava, né? E aí, como é que ficou, né? Isso já evoluiu mais, tá? Agora o cara continuava codando da forma que ele sempre coda, mas agora no commit vai ser algo interno. Por quê? Porque a gente quer ter a capacidade de automatizar, fazer o continuous integration disso. Então, toda vez que ele fazia um commit contra esse repositório de código, startava alguma coisa no Jenkins. E o que é esse alguma coisa? Se alguma coisa é uma qualidade de código, talvez, se tivesse ruim, já avisava, já registrava o problema naquele cara ali. O build agora deixa de ser manual, passa a ser num build server. O Jenkins chama isso. Deu certo? Deu. Faça alguns testes, você já testar uma REST para ver se está funcionando, se retornou a massa que eu queria. Construa a imagem, coloco o binário dentro de um repositório e coloco a imagem dentro de um registry de imagem. E por que eu tenho os dois agora, Doc? Porque quando eu estou transicionando de um modelo de um modelo tradicional para um modelo de containers, eu tenho que ser capaz de reproduzir o meu deploy em todos os ambientes. Então, se eu não faço container no meu ambiente prod, eu tenho que, em algum momento, começar fazendo dev para avançar para homologação, depois ir para prod. E aí eu vou manter os dois. Isso é um trabalho que vai morrer um dia, né? Se eu ficar só em container. E como é que ficou na parte do deploy, né?
Agora o cara usa lá um portal ou o Jenkins consome portal para fazer o deploy da infra inteira, fazer as configurações com qualquer ferramenta de gerenciamento de configuração, usa o Orchestrator para fazer a governança, registra no DNS, configura a chave, configura o backup, coloca no grupo certo da D, registra o ticket, starta o processo de monitoração, e independente da solução de gerenciamento de configuração que você queira adotar. Então, esse foi um processo que ocorreu. E o que isso significou? Eles mudaram de 15 para um dia. Né? Então, quando a gente olha para o que está acontecendo no mercado, o mercado é como essa ondinha aí. Né? O mercado está buscando reempacotar aplicações. Então, reempacotar aplicações é você tornar elas container, você tornar elas mais fácil de fazer o deploy. Né? Isso tem um desafio. Né? E qual é a próxima iniciativa que o mercado está tomando? Novas aplicações. Eu quero novas aplicações nesse modelo Cloud Native, onde eu vou trabalhar com microserviços, vou ter um monte de outro requerimento diferente. E eu vou ter um caso que pode existir, que é refatorar. Vou pegar uma aplicação minha que eu realmente não consigo fazer ela nova, mas eu preciso refatorar, e aí é uma decisão, às vezes, de negócio, às vezes de realmente estratégia. Começo novo, faço com que eu tenho, mantenho minha base de conhecimento. É sempre uma decisão das empresas, mas o mercado está seguindo nessas três caras. E se a gente olhar o line-up de como a VMware tem atuado nisso, a gente vai ter sempre a ideia de infraestrutura como serviço. Então, essa abstração, ela precisa existir, porque você vai estar sempre pavimentando para colocar o que quer que seja em cima daquela infraestrutura como serviço, né? Eu tenho agora um runtime de container, né, onde eu quero só rodar container, só rodar o container. Eu vou ter um orquestrador de containers e vou ter uma plataforma de aplicações. Então, se a gente dá nome aos bois aqui, no IaaS eu vou ter o VMware Integrated OpenStack, ou vArray, ou Automation, que eu vou fazer automação de infraestrutura. Se eu quiser um runtime de container, eu vou ter o VIC. Se eu quiser um orquestrador de container, eu vou ter o PKS. Se eu quiser uma plataforma de aplicação, eu vou ter a PCF. Bom, esse é o line-up para aqueles desafios que a gente está vendo ali atrás. E hoje a gente vai falar um pouquinho do PKS. Né? Vamos falar especificamente de Kubernetes. Né? O que é o PKS? O PKS é o Pivotal Container Service, e eu vou chegar nele daqui a pouco. Muito bom. Para quem não conhece o Kubernetes, fica a sugestão do Duboc aí, coloca na sua pauta para estudar, porque é um assunto que está muito quente, todo mundo está falando disso, ele está se tornando uma abstração forte da infraestrutura. E para quem não sabe, a VMware acabou de adquirir uma empresa chamada Reptile, que veio o Kubernetes tem 3 fundadores, e 2 desses estão na Reptile e agora vão fazer parte da VMware. Né? E o que é o Kubernetes, né? O Duboc, só antes de você continuar, eu sei que você anda aí por vários clientes, você atende um monte de conta grande, conta legal. Hoje dá para falar assim que vale a pena o cara, independente da área que ele seja, se o cara é de infra, ele reservar um tempinho ali do dia dele ou aquele tempinho extra que ele tem para estudar Docker, Kubernetes, essas coisas. É uma coisa que é certeiro. Igual a gente estudava digitação não, datilografia lá nos anos 80. É certeiro que quanto mais a gente caminhar, mais containers, independente de ser Docker ou Kubernetes, mais containers vão estar presentes na vida de todo mundo. Então, todo profissional tem que começar a saber sobre containers. Não é uma modinha. Não é uma modinha. Para quem é cliente VMware, as nossas soluções, nos próximos deploys, os appliances vão vir com containers dentro. Você vai fazer o deploy de um container e o deploy das aplicações vai fazer o deploy de um OVA e dentro desse OVA vai subir uma VM com containers dentro dessa VM. Então, muito da abstração que o container traz, o benefício do empacotamento, todo mundo vai precisar saber, independente se você é desenvolvedor ou não. Muito bom, muito bom. Segue o jogo. Então, o Kubernetes, ele é um cara que é novo, tem 4 anos e alguns meses, 6, 7 meses. Ele tem uma entidade chamada Cloud Native Computing Foundation, que é a mantenedora do código dele. O Kubernetes nasceu dentro do Google, para quem não sabe, e o Kubernetes é um orquestrador de containers. Hoje eu vou explicar muito pouco o que é o containers, tá? Mas fico à disposição para conversar com quem quiser depois. O Kubernetes, como nasceu dentro do Google, nasceu com o desafio de orquestrar esse monte de container que a gente está vendo no navio aí. E quando o Google viu o potencial dele, ele doou para a comunidade,
e agora doou de vez para a CNCF. E a CNCF tem uma pesquisa que eles rodam todo ano, dos desafios em utilizar containers. E aquelas barras maiores ali que a gente está vendo, elas são a complexidade de você instalar, gerenciar a PET, redes, segurança, storage e monitoração. E a gente vai cobrir algum desses tópicos aqui hoje, como a gente consegue suprir essa necessidade de Kubernetes. Por quê? Porque é uma solução nova, está começando no mercado, de repente você não tem os profissionais capacitados, você está ali, né, dependendo de uma coisinha que você não sabe como funciona, está só usando. Então, o que a gente quer evitar é que o navio, né, o Kubernetes tombe. E se vocês... um fato curioso sobre essa imagem, eu fiquei umas 2 horas tentando achar a foto de um acidente de navio onde não morreu ninguém. Porque eu estou usando a imagem, né? Eu não sei a história por trás daquela imagem. Então, tem uma empresa ali, MSC. Eu falei, caraca, imagina se eu uso uma imagem que morreu todo mundo no navio. Mas não morreu ninguém, tá? Tá bom, que bom. Eu me assegurei disso. Muito bem, Duboc. Vamos acreditar em você. Eu juro, pode procurar, cara. Eu dou até referência. Olha o tamanho da cagada. Você acha que Esse não navio morreu esse navio era pilotado por robôs da Dynamic Tech lá, não é isso? Não, ele estava perto do porto, estava perto da costa. Se você olhar no fundo, já era. No fundo ali tem uma costa ali no fundo. Anyway, pessoal, e para quem já instalou Kubernetes na mão, é sempre uma surra de travesseiro, né? Todos nós somos técnicos, a gente gosta de apanhar tecnicamente, resolver problemas, né? Mas quando você está com algo em produção, você não quer esse cenário, né? Você não quer ficar apanhando, você quer que o serviço suba no ar para você parar de chorar. Né? E a ideia do PKS é essa, com uma linha de comando você provisionar um ambiente Kubernetes, somente uma linha de comando. E ele já está pronto para a produção, pronto para escalar o quanto você precisar, e já ser totalmente fácil de administrar, logar, e, claro, seguro por natureza, certo? Porque ninguém quer algo que não seja seguro. E é a forma que a VMware faz as coisas, né? Então, se a gente der um passinho para trás aqui, todo mundo já fez algum código na vida, até o Valdeci, que é de marketing. E quando a gente fala de fazer um código na vida, você fez lá um Hello World, né? Então, esse Hello World aqui, você botou ali no index PHP. PHP para ser democrático, tá? Já deu briga, porque eu botei PHP ali. Então, quando você tem esse código, você descobre que você tem que rodar ele em algum lugar, né? Você tem um web server para isso. Né? E quando você está usando esse web server, você percebe que você precisa de um sistema operacional para rodar esse web server. Se vocês perceberem a proximidade de cores ali que eu coloquei, foi de propósito, isso são as dependências de um sistema operacional, a dependência de um pacote. E quando a gente faz um container, a gente meio que virtualiza essas dependências. A gente cria um empacotamento melhor, porque a gente usa o sistema operacional que a gente quiser. Né? E para quem nunca viu um container pelado no cru, ele é assim. Né? Você vai ter um Dockerfile, você vai declarar o que você precisa, talvez suas envies, qual vai ser os pacotes que você vai colocar, e você vai dar um Docker build. Essa imagem vai ser construída no seu computador, onde você está rodando o seu Docker, e você vai dar um Docker push para empurrar para um repositório. E quando você tem um monte desse em produção, você vai usar um Kubernetes, que tem um monte de desafio, como a gente já falou. E o que é o PKS? O PKS é uma forma simples de você administrar esse monte de Kubernetes. Né? Você, com uma linha de comando, vai ser capaz de provisionar Kubernetes as a Service, né? E você vai ter o BOSH, que é um projeto open source, garantindo a consistência desses caras, que eu vou demonstrar mais um pouco aqui. E você vai ter o cenário onde aqueles containers podem carregar vulnerabilidades. E dentro do PKS vem o Harbor, que é um outro projeto open source da VMware, que também está com a mesma entidade que mantém o Kubernetes. Para o quê? Para garantir que você não vai ter esse tipo de cenário. Ele vai fazer scan dos pacotes, eu vou fazer uma demonstração para vocês, muito simples, para você verificar quais pacotes dentro daquele container tem vulnerabilidade ou não. E o legal é que ele vem integrado também com o NSX para fazer firewall desses Kubernetes e até load balancer. Né? Dúvida so far? Hoje tá um negócio meio estranho, tá todo mundo falando assim, que voz bonita, que cara bonito, não, mas dúvidas técnicas não, então acho que segue aí. Show de Primeira bola. vez que isso acontece no Vibrão Bag, cara, não sei se isso é bom ou ruim, mas... Eu acho que é porque o Duboc tá falando bem pra caramba, cara. Não, e essa voz dele então. uma voz mansa, suave, gostosa de se ouvir, né? Então, vamos continuar aqui. Então, segue o jogo. Segue o jogo, porque alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Ô, Thiaguinho, obrigado. Então, se a gente olhar no famoso Nutshell, que é um PKS, ele tem um componente chamado BOSH, que ele simplesmente faz deploy de VMs, né? O PKS também tem esse cara chamado CPI, que ele é Cloud Provider Interface. Então,
Um Cloud Provider Interface, uma Amazon é uma CPI, uma Azure é uma CPI, um vSphere é um CPI, é só como eu vou consumir a infraestrutura como serviço, né? O Kubernetes, ele vai junto com o PKS como um BOSH Release. E o que é um BOSH Release? O BOSH, ele é diferente de alguns sistemas de automação, como o Ansible ou um Chef, ele é um sistema autônomo. Então, ele mantém algo vivo, apesar de falhas, de problemas, até em vários níveis de serviço. E esse componente chamado CNI, né, é para a gente falar da integração com o Container Network Interface, onde a gente vai trabalhar na camada da rede do container. Vou mostrar um pouquinho. E aquele cara ali é o NXT que está no CNI. E o que vem dentro do PKS? Ele tem um control plane. Se vocês perceberem, o cubo está uma linha no meio. Por quê? Porque foi como o projeto nasceu com esse nome, Kubernetes on BOSH. Ele virou o CFCR, porque esse povo gosta de complicar. Ficou Cloud Foundry Container Runtime. Ele foi doado para uma outra fundação open source. Né? O PKS também inclui o NXT na licença, o Harbor e um broker para o Google Cloud. Agora apareceu um monte de pergunta no chat. Não, calma, então vamos lá. Ó. Isso aqui já respondeu, por enquanto não. Estou encantado pela voz do Boc, tô falando. Eu tenho outra. O NSX vai balancear o Kubernetes ou os containers? Os dois, Diego. Eu vou demonstrar. Ó, entende que o Kubernetes é um orquestrador. É isso aí. E os containers vão rodar, né, junto, né, com esse orquestrador. E quem está orquestrando é o Kubernetes. Boa. Então, se a gente seguir aqui nos slides, o que é o PKS? Ele vai te ajudar a fazer o Day One, que é quando você está começando algo. Day One é instalar, né? E ele também te ajuda no gerenciar, escalar os clusters, patch nos clusters, upgrades, falhas. Então, quando a gente dá aquele comando PKS create cluster K81, né, -N3. -N é nós, tá? Então, quantos nós eu vou criar? 3. Então, esse comando ele vai para o control plane, que vai lá no seu ambiente e cria aquele cluster com 2 nós, ou cria aquele cluster com 3 nós. E à medida que você vai dando esses comandos, ele vai criando clusters de Kubernetes como serviço para você. Então, onde que está rodando o container aqui do Boc? Está vendo ali a Node VM? É onde roda os containers. Aquele Kubernetes Cluster Service é o gerenciamento dele. Então, quem gerencia os Kubernetes para a gente é o PKS. Certo, senhores? Muito então, bom, quando um nó bom. dele falha aqui, ó, tem um aqui na direitinha, ali pequenininho, o nó dele vai falhar. Ficou vermelhinho, vai dropar. Dropou. O que o BOSH faz? Ele tem um heartbeat que monitora esse processo, ele comunica com a CPI e recria aquele nó, automático. Então, toda vez que um processo falha, ou uma VM é desligada, ou ela mesmo, até mesmo removida, o BOSH ele garante a configuração daquele ambiente inteiro. Né? E quando eu preciso fazer um resize, eu dou um PKS resize, ele sobe para mim o meu cluster de Kubernetes fácil. Né? E se eu sou precavido, né? Eu gravei um vídeo de uma demo, mas eu estava querendo mostrar ao vivo. Então, meu ambiente, como sempre, está sempre em constante mudança. Ó, eu nunca sei se ele está funcionando, agora eu acho que ele está. Então, se a gente for aqui, né? O que é isso que você está mostrando aí pra gente? Já vou mostrar, só vou aumentar o tamanho da fonte para ficar melhor para ler. Não, deixa pequenininho que é para o pessoal apertar o olhinho assim, olhar assim. Não pode ser pequenininho não, cara. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. É possível... Olá, Carlos Barros. Muito boa noite. Carlos Barros mandou uma cartinha Barroso? aqui pra gente. É Barroso. Tá Carlos cego Barroso. aí, velho? É que tá pequenininho a fonte, é por isso. O Carlos Barroso mandou uma cartinha aqui pra gente e fez uma pergunta. É possível mais de uma VM de gerenciamento? Peraí, vamos de novo. Vamos lá. É Eu vou ler aqui também. Criar mais de uma VM de gerenciamento para compor o cluster de Kubernetes? Sim, Fecha colchetes. É possível. Significa, né? Significa Ronivon. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Quando você faz o deploy do Kubernetes, do PKS, você começa fazendo deploy de um OVA tal do Ops Manager. Né? O Ops Manager é essa interface que a gente está acessando aqui. Né? O primeiro passo que a gente tem que fazer é configurar esse tal do BOSH Director for vSphere. Isso daqui é para o cara de vSphere, que conhece de cabo a rabo como isso funciona. Então, ele vai botar um nome, o vCenter, o usuário do vCenter, qual é o data center,
qual vai ser os data stores que vai usar, se a rede vai ser normal, VDS ou NEX, no meu caso eu estou usando NEX, né? Feita a configuração desse processo inteiro, né? Não vou passar passo a passo aqui, não, só esses dois aqui que são mais, que tem mais a ver com o mundo da VMware. Availability Zone nada mais é do que o nome do cluster. Qual é o cluster? Então, Compute AZ01, né? Vamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui no meu Vicente. Compute AZ01. No meu caso, eu usei um Resource Pool, tá? Porque o que foi? Gostei do meu Vicente. Vicente, brother. Compute AZ01. Então, eu digo aqui qual é o cluster e qual é o Resource Pool dele, né? Simples assim. Depois eu crio a rede. Rede é onde eu vou colocar aquelas coisas. Eu vou ter vários ranges aqui. Os que eu estou usando é só esse PKS Service Network, que é esse range aqui, e a Management Network. Os outros dois é de um outro deploy meu que não convém, né? E aqui você determina que o Compute AZ01 vai usar o gerência, você começa a configurar as redes. Feito isso, você dá Save e Apply, ele vai instalar o Bosch Director. Esse cara aqui é responsável por fazer aquilo que a gente estava vendo lá no slide. A instanciação do Kubernetes. Instanciamento, não sei, meu português é horrível. O Bosch é isso, a gente acabou de fazer o deploy daquilo dali quando termina, né? E, de próximo passo que a gente tem aqui, o próprio PKS. Esse cara aqui é onde a gente começa a determinar como que vai ser o nosso Kubernetes. Lembra lá do AZ, que é o cluster? Que eu falo onde que eu vou usar, quais são as redes. O PKS é o meu hostname, com um certificado que eu gero na hora. E os planos são os perfis das máquinas, né? Então, eu tenho aqui um plano small, né? O nome do meu plano é small. Qual é o número de master? Respondendo a pergunta do meu amigo lá, que agora eu não estou lembrando. Que mandou a cartinha, o Carlos Barroso. Ou Carlos Barroso. O Carlos Barroso, aqui a gente determina o número máximo e mínimo de ETCDs, né? Então, isso aqui é a gerência. Estou determinando também o tamanho desse cara. Então, toda vez que alguém criar um cluster no modelo small, né, no plano small, ele vai ter um nó nessa configuração, e os nodes, onde rodam os containers, né, vão ter essa configuração e eu vou ter sempre 3. Né, e eles vão rodar nesse resource pool aqui. Né. Isso são os planos, onde basicamente eu defino como isso vai ser consumido. Tenho aqui plano 1, plano 2, plano 3, eu posso criar outros planos também. Aqui já tenho 3. E eu começo a cobrir algum daqueles desafios. Logging. Como é que eu logo algo num container? Né? E aqui eu já começo a configurar isso, eu vou mostrar nos slides. Como é que eu estou de tempo? Tranquilo. Monitoração. Né? Aqui está a monitoração. Vamos usar o Wavefront, e entre outras coisas. Feito isso, né? Depois desses 2 deploys aqui, deixa eu aplicar ou não aplico. Não vou aplicar, não. Não vou aplicar. Feito isso, o PKS, ele é linha de comando. Então, tem um pacotinho chamado PKS, que você instala para Windows, para Mac, para Linux, onde você vai ter os comandos aqui, né? Tem um PKS para você poder observar quais comandos a gente tem. Então, PKS Cluster, eu visualizo o detalhe do cluster, clusters, eu visualizo todos os clusters. O que a gente vai fazer aqui agora é o PKS Create Cluster, né? Mas, Boc, como é que você loga no PKS? Eu sou preguiçoso, vou deixar ali pronto ali, né? Mas, ó, PKS Login, -a URL do meu PKS. Esse é um usuário do cara que criou lá para mim, obrigado, Rani. E a senha dele, super secreta, quem trabalha com VMware. Que beleza, hein? -k é para ignorar certificado, né? Não. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, do Thiago C. Mandou cartinha também, ó. Do Boc, vírgula, como a nova versão do PKS suportando NSX-T e NSX-V, existe alguma diferença de funcionalidades? Sim. O NSX-V, ele não trabalha de uma forma integrada com Kubernetes como o T trabalha. Então, o que você vai ter vai ser, no máximo, um balanceamento L4 externo ao cluster. Já no caso do T, a gente vai ter um balanceamento até dos containers, que eu vou demonstrar logo, logo. Muito bom. Então, quando eu loguei aqui, eu recebo dizendo que eu estou logado. Então, a gente vai criar um cluster, PKS Create Cluster. E aí o nome do cluster vai ser Valdeco. Menos... Não, tá errado. Arruma lá. É Valdeca Boneca. Não, Valdeco, boneca não.
Vai ser o Valdecão, o host, esse menos E é o que é externo, então o DNS vai responder por Valdecão, né? Menos N, o número de nós, então vou botar 1 porque o meu lab estava sentando mais cedo, menos P, não, peraí, menos P, o plano, menos N, o número de nós. Se eu deixasse sem nada aqui no N, o que ia acontecer? Ia criar 3, porque está definido no plano, né? Mas eu estou criando na mão aqui. No momento que eu dou esse comando aqui, ele vai, se os deuses da demo estiverem do meu lado, ele vai começar a criar as coisas lá no nosso Vicente. Então, a gente está vendo aqui agora em progress, está criando o cluster, o host é o Valdecão, 8443 a porta aqui. Então, se eu for aqui no Vicente, logo menos a gente vai poder observar as VMs sendo criadas aqui. Se a gente for olhar no famoso debaixo do capô, né? Lembra lá que tem um cara chamado Bosch? Esse cara é responsável por abstrair todos aqueles comandos que a gente estava vendo ali. Deixar aquilo mais fácil de ser consumido, né? Mas se a gente quiser aprender sobre... Isso é uma sessão para a gente aprender, certo? Eu vou abrir aqui... Errou! Vou entrar dentro do Ops Manager, dei um SSH, loguei no Bosch, esse monte de comando aqui, porque normalmente o Bosch é preguiçoso, né? Fala pra mim se deu certo aí, porque pra eu botar as palmas aqui, pô. Não, deu certo. Se já começou a... Boa! Se a gente der um comando Bosch VMs, eu vou conseguir observar quais são as VMs que o Bosch gerencia. Então, olha, tem um aqui que está unresponsive. É bom que a gente faz um troubleshoot ao vivo aqui. Se eu der um Bosch task, a gente vai olhar aquela task de provisionamento. Se eu der um Bosch task e o número daquela task, 898, eu vou ver o que está acontecendo. Então, reclamou ali do DNS, está criando as VMs no vCenter. Então, se eu for lá no vCenter, eu vou ver as VMs sendo criadas aqui. Tem 2 VMs. Então, aqui no... Tá dando certo, né? Então, vou descer. Eu tenho os sons aqui já prontinhos. Aí sim. Bom, essa VM está sendo criada ali, então a gente vai voltar um pouco para o slide enquanto ele cria, né? Então, se a gente seguir aqui, o que é... Valdão, se aquieta aí, por favor, cara. Que bosta. Bom, o que é o PKS quando alguém utiliza o PKS, a licença do PKS? Ele é composto pelo Bosch. O Bosch é esse cara que a gente viu ali trabalhando para instalar os Kubernetes. Ele também vem com uma licença do NSXT dentro do PKS. O Bosch é responsável por instalar e gerenciar o Harbor, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E ele também vem com um broker para o Google Cloud, para você expor serviços do Google Cloud, como BigQuery, Machine Learning, dentro de casa, sem dar acesso ao seu desenvolvedor, diretamente no seu cluster Kubernetes. Essa função é algo muito mais developer-friendly, mas é importante todo mundo saber que os desenvolvedores querem consumir as coisas e a gente precisa fornecer essas coisas de forma governada, certo? E no lado esquerdo a gente vai ter aqui todas as soluções da VMware que a gente já conhece, de login, login site, monitoração, o VROPS ou Wavefront, automação como VRA, tudo isso fornecendo essa integração para suprir aqueles desafios que a gente estava conversando ali, né? Certo, pessoal? Certo. Então, certo. Todo mundo balançando a cabeça. Eu vou para o meu vídeo aqui, porque eu acho que já estamos perto da janela de acabar o... Manda bala, cara. E aqui é o mesmo lab, tá? Se você olhar, os nomes são até iguais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ambiente Kubernetes que eu já estou logado, vou dar um comando Kubernetes kubectl get namespace. Então, por padrão, se a gente for pensar, toda vez que você faz um deploy de uma aplicação no Kubernetes, é a melhor prática criar um namespace para ela. E como que a VMware te ajuda nesse caso? No NSXT, toda vez que você cria um namespace no Kubernetes, ele vira um roteador virtual dentro do NSX, sem ninguém de redes fazer isso. Então, o cara de aplicação cria lá o namespace dele chamado Evolve. Se a gente dá um refresh ali na direita, a gente vai ver que o namespace Evolve foi criado. Isso é um domínio de roteamento Layer 3 para aquela aplicação. Então, se eu der aqui um deploy de uma aplicação, kubectl create-f doublecoff,
E o Double Coffee ele é composto de chá e café, né? Como a gente vai ver quando eu der o comando de pods, né? Então eu estou subindo ali meu container de chá e o meu container de café. É basicamente uma aplicação web servindo um chá e um café. Se eu limpar aqui, eu vou dar um outro comando para listar os caras ali. A gente vai ver que tem 3 chá, 2 café. Se eu for lá no meu browser e clicar, a gente vai ver que o café está sendo balanceado, eu tenho 2. Né? Então, quem que está balanceando isso? Se eu mudar ali para chá, a gente vai ver que o chá está sendo balanceado. Né? Então, se você fizesse isso no mundo real, sem o PKS, você ia ter que criar um Ingress, criar um Nginx, talvez alguma outra coisa para ficar de Ingress. Mas quando você usa o PKS ele vai no NXT, o vídeo correu mais do que eu, e ele cria, toda vez que você faz um deploy, um load balancer dedicado para aquele Kubernetes. E o que ele balanceia? Ele vai balancear o seu master e também as suas aplicações, os seus containers que estão lá dentro, já criando o virtual server. Tá. Opa, peraí que eu fiz bosta aqui. Aí voltou. Ó, se a gente observar ali no server pools, a gente vai ter ali, ó, 2 e 3. 2 café, 2 pod lá, 3 chá, 3 pod lá, certo? Isso daí são os pods sendo balanceados, os containers, né? Se eu for ali e alterar a quantidade de café que eu tenho de 2 para 22, que é o número de caras servindo, né? Agora eu vou ter 22 itens sendo balanceados. Vou dar um comando de aplicar aquele deploy, e a gente vai agora observar que o balanceador lá no NSX vai começar a escalar até 22 membros daquele pool. Né? Então tem ali café, está indo para 4, 6. Né? À medida que os containers vão fazendo um deploy, 13. Daqui a pouco nós vamos ter 22. Temos 22 agora. Temos 22 pods ou containers sendo balanceados automaticamente. Já. Se eu for lá no meu Nginx, lá no meu café, eu vou ficar pulando entre os 22 caras. Fazendo um round robin bem simples, né? Poderia aplicar outras coisas em cima, porque o NX é um balanceador parrudo, né? Mas a gente vai seguir nesse cenário mais simples. E se eu reduzir ele de 2 para 22, que é o mais importante de subir e descer, né? E aplicar aquela configuração, a gente vai ver de imediato que ele muda para 2 ali. Então, o seu time de redes tem total governança sobre o que está acontecendo e você, como consumidor do Kubernetes, tem total liberdade de fazer o que você precisa. Então, vamos ver lá no meu ambiente se ele terminou. Normalmente, o primeiro deploy aqui ele demora, aí está reconfigurando. Se a gente olhar aqui, ó. Vou usar ele para um lab daqui a pouco. Vamos voltar para o meu slide aqui, então, pessoal. Todo mundo acompanhando? Sim! E funcionou bem em dev, problema de ops agora. Cada um com seus problemas. E quando a gente está falando de operação, tem 5 pilares que a gente precisa trabalhar, né? Então, tem performance e disponibilidade, tem logs e dados não estruturados, eu tenho uma análise dessa topologia, tem uma saúde da configuração e tem o consumo dessa capacidade. Né? São os pilares de algo que eu preciso levar em consideração, né? Para ter uma análise de uma operação saudável, né? E quando a gente fala de soluções da VM que compõem isso, a gente coloquei esse slide direto, se a gente olhar da esquerda para a direita, a gente tem o VROPS, ali, VROPão da massa, que o Samuca vai falar na semana que vem, olhando da infra até um pouquinho dos containers, que ele está indo naquele pilar de mapeamento de topologia, saúde de configuração e também trabalhando com a capacidade. Eu tenho log insight, entregando log das aplicações, e eu tenho wavefront monitorando um pouquinho da camada para cima, para eu fazer o ciclo completo, né? E o que é tão difícil? Eu botei esse slide aí que eu acho de propósito, né? Então, toda vez que a gente está querendo fazer algum tipo de monitoração, a gente tem muitos objetos, né? A abstração é bacana, mas quando a gente vai para monitorar, a abstração ela deixa de existir, eu preciso monitorar tudo ainda. E tem muitas camadas, no deploy de um Kubernetes, seja sua infraestrutura física, seja seu control plane, seja seus clusters, os pods, as redes, recursos externos, e aí, né? E quando a gente está falando de day 2, né, a gente tem essa abstração que é muito legal para workloads, mas muita coisa pode dar errado. E é muito importante ter uma forma consolidada de coletar e medir isso para você saber o que fazer quando der pau, né? E essa é a ideia do Wavefront, né? A gente vai discutir um pouquinho mais em detalhes, mas o Wavefront é uma solução SaaS da VMware, que ele tem integração nativa com o PKS, e ele já vem com alguns alertas prontos, e você consegue também monitorar a aplicação, não só
Kubernetes diretamente com o Wavefront. Eu vou abrir aqui, que a gente vai ver uma outra demozinha. Essa vai ser mais simples, né? Para quem nunca viu, o Wavefront é esse cara aqui, né? O que faz o Wavefront? Vamos lá, ele é uma solução que monitora, certo? Então, quando a gente começa a falar de monitoração, a gente vai ter agora uma plataforma de métricas, que é o Wavefront. Ele já nasce com integrações out of box de nuvens, né? Amazon, Google, Azure, e aqui Kubernetes, e aplicações web, todo mundo, no mínimo, conhece uma dessas aí que está listada. A gente vai ter serviços nativos de cloud, que ele também monitora, como, sei lá, um Lambda, ou um Redshift, ou as funções do Google, como o Firebase, para você trabalhar com o celular, ou algumas coisas mais simples, como um GCE, que é as VMs do Google, até mesmo coisas da Amazon. E aqui está a integração do PKS. Toda vez que você quer integrar com algo, você clica num quadrado desse, ele vai ter algumas informações, como um overview, o que aquela integração se propõe a fazer, um exemplo do dashboard, e ele vai te ensinar a fazer. No caso do PKS, é só botar dois itens, o URL e o token. E o e-mail, caso você queira ser alertado, que é importante, né? E a partir desse momento, você já vai estar começando a monitorar o seu PKS. E se a gente voltar nas integrações aqui, banco de dados, mensagerias, outras soluções de monitoração, então a gente pode fazer... A gente pode fazer um VibraBag só de Wavefront. Fica a ideia aí. Muito bom. Já está marcado aqui, Duboc. Demorou. Marca nas minhas férias. Beleza. Bom, outras ferramentas de monitoração, sistemas operacionais, claro, né? E aqui instrumentar o código, que o Thiaguinho estava até me ajudando a fazer uma instrumentação em Go, que eu vou deixar para mostrar em outro dia no VibraBag de Wavefront. Né? E você pode até monitorar o Tesla, que eu sei que o Vadeci tem, vai lá para Guarulhos de Tesla. Não era pra contar, cacete. Eu ganhei na rifa. Na rifa da igreja de Guarulhos? Não, foi na igreja de Pinheiros. Porra, Guarulhos não tem igreja. Igreja top essa, hein? Bom, e quando a gente começa a monitorar o Wavefront, a gente vai ter esse tipo de interação no dashboard aqui. Então, não vou me ater muito, mas eu estou mostrando para vocês que a integração é nativa, você vai conseguir ter algumas métricas que são importantes você ter imediatamente no seu ambiente. Então, vamos lá para os slides. O que a gente vai ter aqui no VROPão da massa, que o Samuca vai falar. Então, o VROPS, ele tem lá um adapter, né? Até parece que foi combinado esse negócio, né? O Duboc, aí depois o Samuca, aí o Duboc já tá fazendo o gancho do Samuca. Vocês estão combinando as coisas sem a gente aí, hein? Nunca combinamos. Mas tá legal, Bom, e quando a gente está olhando para o cluster de Kubernetes ali na esquerda, a gente vai ter um cluster 1, cluster 2, todos esses podem falar com o seu VROPS e vai te dar uma visão de topologia, alguns dashboards, uma melhor visão da sua capacidade, e quem vai usar isso vai ser alguém que vai cuidar dessa plataforma, certo? Então o VROPS consegue te auxiliar também no seu cenário de Kubernetes. E o que é o log? O log são 3 itens que eu gosto de falar. O que deu errado, que é o root cause analysis, quem fez o quê, que é a auditoria, e como que as coisas estão acontecendo. São métricas baseadas em eventos, certo? Então, essas são as 3 coisas que você tem que se preocupar com o log, o resto é resto. Né? E por que isso? A gente loga tudo? Eu sempre me pergunto isso. O que é o log do BOC? Eu falo, você começa logando tudo, mas rapidamente você exclui o que você não precisa, porque senão, quando você tem um excesso de informação, você não tem informação nenhuma. Então, quando a gente olha para a auditoria, a gente consegue achar rapidamente o que a gente precisa, isso que o log tem que entregar. Eu consigo controlar quem acessa o quê? Eu consigo controlar custo, né? Então o log tem que te entregar essas informações, ou você ser capaz de extrair essas informações do log. Né? De uma forma rápida e sem muito trabalho, né? Exato. Porque a ideia muita gente logando tudo, aí joga tudo no syslog. Aí vai achar alguma coisa dentro daquela porra. Não acha. Se é para questão de auditoria, a auditoria ela quer saber quem acessou o quê, quando que acessou e se fez alguma mudança. Exatamente, simples assim. Então você tem que logar a coisa certa, né? Se você não sabe o que logar, você começa logando tudo, mas a primeira coisa que você tem que fazer quando você loga tudo é efetuar seus filtros para você deixar de logar tudo. Porque você tem que descobrir o que você precisa logar. Né? E quem fez o quê? Dado, acesso e custo, né? E quando a gente olha para o Login Site com o PKS, a gente vai ter diversos níveis de login. Então a gente vai começar na primeira camada ali, Application Login.
eu posso ter um login por aplicação. Então, eu tenho um pod com o meu container lá dentro, mandando para o login site. Ou eu vou ter um sidecar, eu vou fazer um app login, mas do nível do pod. E até o Batman com o Robin, eu queria botar essa figura maior. Com o login site ali, também enviando. E o daemon set, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os logs do nível de cluster do Kubernetes e estou enviando para esse mesmo login. E como que funciona no PKS, que é a faixinha vermelha ali? O PKS vem integrado com o login site, fazendo o deploy do Fluentd para todos os deploys de Kubernetes que você faz. Então, está garantido que você vai ter log aparecendo toda vez que você criar um Kubernetes, sem muito esforço, sem mesmo saber fazer essas coisas que eu falei, só criando o log. Por quê? Porque você vai ter que ser simples de achar essas coisas. Então, o Login Site ele vai te dar essa facilidade de você começar a pesquisar pelo nome do seu container, pelo nome do seu namespace, pelo nome da sua aplicação e efetuar seus filtros, né? E tem uma coisa que é muito específica de Kubernetes que chama Custom Resource and Definition. Às vezes você tem um namespace que você quer entregar para um syslog diferente do Login Site, né? E o seu desenvolvedor quer consumir aquele namespace ou o mesmo pod. Então, é implementada por padrão, né, para um conceito de multi-tenancy, o sync do namespace. Então, o desenvolvedor escolhe o serviço dele via CRD, Custom Resource Definition, e o operador define como que vai para aquele espaço. Então, é você permitir essas coisas serem simples de consumir, né? E, para quem nunca viu o Login Site, é esse daí. Se o meu deploy, vamos lá olhar meu deploy novamente, se meu deploy terminou, e o do Boc está improvisando. Enquanto seu deploy não terminou, você falou do Batman aí, tipo, hoje morreu o pai do Bruce Lee, né? Aff, não. Foi uma sacanagem com você, porque eu sei que você gosta de Homem-Aranha. Aff. Bom, tá fazendo o deploy ainda aqui. Bom, então a gente vai seguir, né? Então, se a gente olhar um fluxo fim a fim, seria algo assim, né? Tem o PKS com aquele monte de coisa, né? Quando a gente está olhando aqui, o que a gente está olhando na tela? Tem ali 3 nós e mais os meus pods ali embaixo no segundo comando, né? Então, eu tenho 3 nós de Kubernetes, são 3 VMs, né? Tenho 2 pods de café, 3 pods de chá, e tem um proxy do Wavefront ali. Quando a gente vai no VROPão, a gente vai olhar o nosso cluster, tá ali o double cluster, vai estar a quantidade de nós, namespace, vai estar ali, olha, alerta, tem alto uso de memória RAM, um container tem a utilização setada, como é boa prática, a gente vai ver topologia, a gente clica no nó, ele vai atualizar as versões e a topologia dos pods que estão rodando dentro daquela VM, né, quais alertas estão ligados. Então, você vai ter tudo isso de informação naquele nosso velho e bom, confiável VROPS. E no Login Site, a gente vai começar a fazer, né, um stream desses logs e observar. Ali eu estou olhando o log do meu container, chamado Tito. E no Wavefront, né, como a gente já viu aqui, deixa eu só adiantar um pouco, ele vai monitorar o estado. Você escolhe o seu cluster, coloca o horário, e você vai começar a olhar como está funcionando a saúde no nível do Kubernetes para cima, até a aplicação, né, em tempo real. E se você precisar abrir o VROPS ou Login Site, você vai conseguir. Só com o botão direito dentro do VROPS. Voltando a esse ciclo aqui, onde a gente quer fazer fim a fim. Desde a operação e plataformas até o cara de DevOps e aplicação, né? E quando a gente olhar de novo para os desafios que estão ocorrendo no mercado, com as soluções da VM, a gente vai ter aqui no repacotamento um pouquinho de VIC e PKS também, novos apps PKS, PCF, podendo te ajudar em novos apps ou refatorar, e tudo isso sendo provido como infraestrutura, como serviço pelo VRA ou OpenStack, né? E se a gente olhar aqui de novo o line-up, a gente vai ter aqui o SDDC da VMware, que todos nós conhecemos. E já teve alguém para falar de vSAN aqui? Não. Não? Bom, se vocês acharem legal, Você? a gente pode fazer. A gente pode fazer Não, cara, quem que é o cara de vSAN? Agora É o esqueci. Diego Barbichinha. Não, tem o Diego e tem um outro cara, o Glauco. Já chamei o Glauco, ó, fica aqui o registro ao vivo. Glauco, se você estiver ouvindo a gente, ó, tem que vir falar de vSAN aqui com a gente, hein? O Glaucão, ele é Solution Engineer. Então, existe um especialista que serve ao Glaucão, como eu sou especialista de cloud e automação, existe um especialista de vSAN. O nome dele é Diego, e se a gente convidar ele para participar, ele vai poder falar também com muita propriedade e ajudar a gente aqui a trazer O conteúdo. convite está feito, está aberto, é só você. Legal? Boa, muito bom. Então, a gente vai ter essas diversas iniciativas ligando nesse SDDC, né? E tudo isso é consumido via CLI ou APIs, né? Sendo muito simples de você seguir nessa estratégia. E quando você está olhando
né? Para qualquer desafio de DevOps, você sempre não é uma ferramenta que vai resolver tudo, é o line-up dos Avengers, nossa, que bosta. E se a gente for além, né, o que seria esse além? O além eu sempre deixo a referência para o pessoal estudar, eu falo, estudem containers, vocês vão precisar desse tipo de informação, as coisas vão se transformar e esse conhecimento vai ser útil na carreira de todo mundo. E ficam alguns livros de referência, o primeiro é gratuito, se vocês jogarem esse mesmo nome na internet, vocês vão achar, eu vou fornecer o link para o Aldeci e o Conzati, para eles colocarem no post que eles fizerem. Isso, passa pra gente que vai estar aqui no post. O segundo livro é a Bíblia de DevOps, ele é muito legal. E o terceiro é para o pessoal de VMware que quer meio que pegar esse conceito já mais voltado para o mundo de virtualização, né? O The Phoenix Project é muito legal, eu já li tem um tempo, e eu sei que agora está em português. Eles lançaram a versão em português, então vai facilitar pra caramba. Assim, também a gente vai deixar o link aí para vocês. Assim, é um livro que é baratinho, é curtinho de ler, dá para ler Esse livro é fantástico. 3, 4 sentadas no tono, e vale muito, muito a pena. Eu nunca li ele em português, mas eu tenho certeza Eu também não, mas eu sei que tem agora. Bacana. O primeiro é gratuito, eu vou deixar o link, como eu disse. O segundo e o terceiro, eles são pagos, mas eles são baratos. Todo mundo que trabalha com TI está cagando dinheiro, então pode comprar. Exatamente. Então, e aí a gente já puxa. Parem de piratear livro, não vale a pena. Ajuda. Escrever um livro dá um trabalho da porra. Então, cara, compra o livro. Você compra o livro lá na Amazon, lá pro Kindle, custa $5, 6, $10. Tipo, é dinheiro de pinga pra gente, vai. Depois doa o livro e ajuda a outra pessoa e vai. E se você não tiver dinheiro, manda uma mensagem pro autor e fala assim, ó, eu sou um pobre fudido, eu quero muito ler seu livro, me dá. Eu tenho certeza que o cara vai te dar, mas não pirateia. É isso aí. Bom, e com isso eu concluo minha apresentação, né? E o pessoal sempre pergunta, Duboc, como é que faz DevOps? Então eu falo que o meu segredo é igual ao do Hulk, velho, eu tô sempre fazendo DevOps, né? Então não sou DevOps, eu estou sempre fazendo, seja colaborando, ajudando quem é de infra, quem é de Ops, e o segredo é esse, você sempre ter empatia, né? Não empatia do Hulk de enfiar a mão na cara dos outros, mas de empatia de ser o lado mais Bruce Banner, de ser mais ouvido, né? Mais coração aberto. Então quando você está trabalhando nesse mundo que a gente trabalha, DevOps é empatia pura. E sempre está fazendo essa empatia. Bacana, muito bom. Ô Duboc, vou começar algumas perguntas aqui rapidinhos, e aí já é a minha curiosidade mesmo. Você está falando bastante de DevOps, você foi lá no começo, eu te perguntei, tipo, DevOps é uma modinha, você falou que não. Como as empresas estão realmente usando DevOps hoje? Como os caras que você vai lá, os clientes, como que eles estão, na prática, como está sendo usado o DevOps, o container, o que está... As empresas realmente estão migrando as suas aplicações monolíticas lá, web, aplicação e banco para container? O container e o DevOps, como eu disse lá, são coisas diferentes, né? Então, o DevOps é você aproximar essas duas áreas e criar esse objetivo comum, né? O DevOps vem carregado de metodologias e práticas para te auxiliar a fazer isso, né? O que eu vejo acontecendo nas empresas, que algumas estão caminhando, se você olhar por segmento, é mais fácil de saber o que está acontecendo, né? Muitas vezes bancos e telcos são mais conservadores, então eles não mexem muito, e outros tipos de fornecedores como varejo, às vezes são mais avançados nessa curva, ou outras empresas como governamentais, onde o pessoal tem mais liberdade para utilizar soluções open source, até mesmo pela falta de recurso, de dinheiro, né? Você vê que eles estão seguindo, então vai ser muito do perfil da aplicação, mas a mensagem é a mesma. Container veio para ficar, DevOps, DevOps não é algo tão essencial para você estudar, mas é porque você tem que lembrar sempre da mensagem da empatia, né? E container é algo que veio para ficar. A gente precisa abraçar o container, independente da sua empresa, ser um bancão tradicional, onde você tem muita coisa engessada, ou você é como uma empresa de mídia, que tem o tempo inteiro coisas novas que você pode criar. Não, legal. Então, você consegue me falar assim que hoje a gente já tem algum banco laranja aqui no Brasil usando container de verdade? Ou um banco vermelho, um banco azul? A gente pode falar que tem bancos. Se a gente pegar o exemplo do Nubank, ele é o maior proponente de Kubernetes que eu vejo aqui no Brasil.
né? E se a gente olhar os bancos mais tradicionais, se eles não estão se movimentando, eles estão indo bem nessa onda também. Legal. Não posso abrir e Não, não, falar, não, né? não, claro, não, não, por isso que eu te perguntei, tipo, se algum banco laranja, um banco vermelho, um banco azul, que já está fazendo isso, mas assim, a gente vê você falou do Nubank é uma fintech, é o cara que veio para realmente dar o chute na canela desses bancos, desses bancões tradicionais aí, e realmente, como esses caras estão nascendo agora, faz todo sentido, para eles já nascerem na nuvem, já nascerem olhando para essas coisas novas, né? Com certeza. Você tem um negócio chamado technical debt, né? É o que você foi construindo de débito tecnológico à medida que você foi evoluindo como empresa, né? E isso é muito difícil de desvencilhar, porque é algo que você tem que gerenciar. Quando você é uma empresa, uma startup, você nasce sem essas amarras, né? Você já começa Uhum, podendo fazer o que você quiser, né? sim. E mesmo assim é importante tomar cuidado com o turismo tecnológico, né? Porque você tem que sempre estar sempre entendendo o que o seu cliente precisa. Tem chat aqui, deixa eu ver. Olha lá, o Thiago Ferreira mandou uma cartinha aqui e disse, ó, mas tem telco colocando container em prod. Fica a dica aí, hein? Sim. É que Fica a dica. eu Não, não posso assim, falar, né? deve ser uma telco que tem azul na cor, assim. Deve ser. Não tem azul, não. No caso dele, não. Então tem vermelho, mas tudo bem. Também não. Mas, É, laranja. Vou falar, vou falar todos os espectros do arco-íris aí. É, é, o Carlos Barroso aqui também mandou outra cartinha. Ó. Temos algumas telecoms entrando nesse mundo também, com um processo bastante evoluído. Não, legal, é muito legal, assim, porque eu ainda ouço muita gente falar, esse negócio de container, de DevOps, é uma modinha que tá tudo indo, mas ninguém vai parar de usar aquele negócio que a gente sempre usava. Assim, alguém tem que dar o primeiro passo, né? Alguém tem que falar, tipo, vamos mudar, vamos experimentar, vamos testar e ver se essa bagaça realmente funciona. E a hora que as pessoas começam a testar, tipo, vão vendo as qualidades, os benefícios e a migração acontece, né? e assim, telco também tem dois mundos, né? Como o Carlos deve trabalhar em telco, né? E o Thiaguinho também trabalha em telco. Tem o mundo data center e o mundo engenharia. E a gente falar que a engenharia está colocando container seria ousado também, mas pode ser que eles estejam estudando em desenvolvimento, né? Sim, sim. E tudo isso depende muito, mas eu posso te afirmar que a maioria das empresas, não importa o seu espectro de adoção e maturidade, né? Todas elas já estão olhando containers em desenvolvimento. E Já algumas. tá olhando, exatamente, exatamente. E agora sim, eu sou um cara pequenininho ali, eu tenho, mas vamos falar, puxar um pouco de sardinha para o nosso mundo. Eu tenho o VSphere rodando ali, meia dúzia de maquininhas, uma dúzia, dois servidorinhos, tal. Como é que eu consigo começar a colocar DevOps dentro da minha empresa? Como é que eu consigo começar a colocar container dentro da minha empresa? Qual a sua é, dica para esse cara? Tem um negócio chamado DevOps Topologies, que eu acho muito legal, que ele vai te falar, se vocês olharem esse link aí, ele vai te falar os antitypes de DevOps e como que normalmente as pessoas desenham os times para isso. Esquece a tecnologia, lembra que DevOps É não uma filosofia. é. Então você vai ter diversas formas, olha, DevOps Collaboration, time de Dev está aqui, Ops está aqui, e aí qual é a empresa que tem esse tipo que tem mais afinidade com esse tipo, uma organização com uma liderança técnica forte, e aí a gente vai trabalhando. Então tem empresas que gostam de fazer esse tipo de abordagem aqui, né? Que é Container Driven Collaboration, onde o DevOps aqui é só container, mas isso daqui tem um porém também, que pode entrar no antitipo A. Então, você começar a estudar na forma teórica, é um bom começo. E tem um outro, eu não vou lembrar o link agora, que fala, eu preciso de DevOps, e aí a primeira coisa que eles falam é, né, numa empresinha pequena, como você descreveu, eu tenho todo mundo do meu time, seja de DevOps, que cabem numa mesa para comer uma pizza, se cabem, você não precisa de DevOps. Você só precisa conversar melhor com as pessoas. Conversar melhor. Legal. E aí, a outra pergunta, assim, container, vale hoje a pena? E aí, de novo, puxando a sardinha para aquele cara que está numa empresa pequena, e aí ele roda alguns web Valdão, servers. Oi? o teu microfone tá meio robotizado aí, cara.
No final sempre acontece isso, eu não sei por que droga. Deu uma melhorada? Não. 1, 2, 3. Bom, vai com a voz do Robocop mesmo. Para aquele cara que ele trabalha numa empresa pequena, cuida lá do escritório de contabilidade, ele tem alguns web servers rodando. Vale a pena hoje ele pegar e converter a VM que ele tem rodando lá, web server, e web server e outra coisa, e jogar tudo isso dentro de container. Vale ele fazer esse trabalho? O Docker, ele é reempacotamento de um deploy. Se você tem algo que roda estático e você não tem um deploy novo, não vale a pena não. Mas se você tem algo que você queira mudar o tempo inteiro, você queira ter uma simplificação do processo de deploy, vale a pena você abstrair com um container. Então, se é algo que é mutável, né, é melhor tornar ele um container para ele ficar imutável e ser mais fácil de gerenciar. Mas se é algo estático, não tem necessidade. Mas o cara que está cuidando dessa empresinha, ele vai perceber que à medida que ele for adquirindo novas tecnologias, essas novas tecnologias vão vir em containers. Legal. Nossa, o áudio do Valdeci tá horroroso, velho. Gente, peraí, deixa eu tentar. É o cigarro. Já era, isso aí já era. Bom, pessoal, não sei se alguém tem alguma dúvida. Vamos ver com o pessoal aqui. Pessoal que está online ainda, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Aproveitem o tempo do Duboc, que a gente está enchendo o saco dele há 1 ano e conseguimos a agenda hoje. Provavelmente isso aqui só no próximo, daqui uns 2 anos, talvez, né, Duboc? É. Melhor eu acho, cara, agora tá perfeito. Mas eu acho, Duboc, que não tem muita pergunta porque você conseguiu explicar uma coisa que é um pouco nebulosa para muita gente, principalmente de infra. Você conseguiu explicar de uma forma muito clara, entendeu? Então eu acredito que é por esse motivo que não tem muita dúvida, muita questão aí, porque ficou bem explicado. Maravilha. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo depois, eu estou à disposição aí nas internets, né? O engraçado do meu nome, Anderson Duboc, se você jogar no Google só sai eu. Então, eu sou uma pessoa muito fácil de achar. Mas essa família do Bock é bem famosa, hein? Os entendedores entenderão. Tem até cara que compõe música aí, que é do Bock. Se der um Google em do Bock aí, ó, do Bock, as pessoas vão conhecer. Bom, pessoal, queria agradecer, muito obrigado aí, nosso Duboquinho, nosso amigo Anderson Duboc, amigo da firma, por participar aí e aceitar. Faz tempo que a gente estava tentando conseguir te trazer aí, igual o Ricardo falou. Acho que foi bem legal, a gente tem uma audiência bacana pra caramba online. A gente daqui tá com o Carlos Barroso, Elizabeth Souza, Beth, o Evandro Caires, o Carloto Virgão, V Virgem, Luiz Otávio Andrade, Samuca, Thiago Caires, Thiago Ferreira. E aí, esse cara que eu não sei falar o nome dele, ele acabou de falar que tá beleza. É o Sumané Baldé. Eu acho que eu falei esse nome certo. E a gente vai fazer aqui, ó, agora é surpresa. Eu vou sortear aqui, ó, uma licença do VMware Fusion Pro ou do Workstation Pro para quem está online. Ô, Ricardo, tem alguém online lá no Facebook? Deve ter, deixa eu abrir aqui. Que eu não... Tem 2 pessoas aqui. Tem 2 pessoas? Então, vamos fazer o sorteio aí, ó. Vamos fazer uma pergunta aí, quem responder primeiro aí, responde, beleza? Vale assim, Ricardo? O que você acha? Eu acho justíssimo. Então tá bom. Quem estava lá no começo, eu falei, né, uma curiosidade do Duboc. O Duboc já morou aonde? O primeiro que escrever ganha, pessoal. Bora lá. Ixi. Japão. Putz, esqueceu. Polônia. E aí, vale qualquer um ou tem que falar todos aí? É o que falou primeiro, né? Falou primeiro, então, Evandro Caires faturou, é isso? Faturou Evandro Caires. Olha lá, tava ouvindo desde o começo. Evandro, aí uma pergunta. O Evandro não, o Evandro não é VR. Então, Evandro, você não tem o Workstation na firma, não, né? Se tiver, dá para outro. Mas se não tiver, aí fala com a gente que tá valendo. A Beth tava na cola, ó, por pouco que já não faturou. Se bem que a Beth já é V-Expert. Não, a Beth não precisa, nem se ela aceitasse. Tem 78 Workstation lá disponível. Ela tem um monte. A Beth, ela tem do V-Expert, ela tem do VMUG, então não adianta.
Então tá lá, ó. Ó, o Caires ganhou, o Evandro Caires. E aí, o Samani Baldé, que eu tenho certeza que estou falando o nome dele errado, vai ganhar uma também, porque eu sei que ele está toda semana aqui com a gente. E ganhou também o Samani, beleza? É só mandar e-mail, né? Isso, pro vibraunbag.brasil@gmail.com. Manda aí que a gente manda a licença para vocês, beleza? Então é isso. Duboc, muito obrigado. Ricardão, muito obrigado. Valeu. Só falar rapidinho, eu acabei de voltar, cheguei hoje de manhã da VMO de Barcelona, com uma experiência legal pra cacete. Eu estive lá ajudando, como voluntário, ajudando o pessoal do Vibra Bag. Foram, eu acho que umas 50 sessões ao longo de 3 dias. Estão todas gravadas e já no canal do Vibra Bag, então é youtube.com/vibraunbag. Tem muita sessão interessante, tem um pessoal animal assim que falou lá, igual na versão dos Estados Unidos, essa versão de Barcelona também teve muita gente interessante falando. E uma coisa, ô Ricardo, você que participou, você que estava trabalhando lá no Vibra Bag da VMworld de Las Vegas, a gente teve lá algumas pessoas, a gente falou em português, a gente teve uma sessão em português, teve sessão em espanhol. E você acredita que nessa versão, na VMworld agora de Barcelona, sabe o que eu esperava? Que várias pessoas estivessem falando espanhol lá. E não teve nem uma sessão, foi 0 sessões do Vibrão Bag em outra língua que não fosse inglês. Você acredita nisso? Engraçado, né? Eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, aqui vai ser em Barcelona, a galera vai ter um monte de gente falando espanhol. Falando... Não. Todas as sessões, 100% das sessões em inglês. Foi uma coisa que me deixou... Eu até comentei com o Alastair, e foi uma coisa que me deixou, assim, abismado. Ele falou, realmente, aqui era lugar para as pessoas falarem... Focar, né, mais em qualquer outra língua que não fosse inglês, ou no mínimo espanhol, mas ninguém falou em espanhol, cara. Louco, né? Muito louco. Louco mesmo. E é por isso que a gente faz o Vibrão Bag em português, que é para trazer esse conteúdo para vocês, trazer gente de alto garbo e gabarito e pessoal que conhece mesmo, e trazer e dar a oportunidade de realmente abrir o microfone para todo mundo que queira falar. Se você está ouvindo gravado ou mesmo ao vivo aí, e você acha, tenho vergonha de falar, não sei, vem falar aqui, assim, só de você estar falando aqui, você já mostra que você já tem... ninguém vai ficar te questionando, eu acho que ele falou alguma coisa errada, eu acho que ela falou um negócio... Não, você está aqui, você está falando, o microfone é seu, todo mundo tem alguma coisa a compartilhar. A gente está pensando em começar a fazer alguns episódios gravados, que felizmente, assim, estou feliz disso, a gente está tendo mais demanda para speaker do que o que a gente consegue colocar no ar, então, ou a gente começa fazendo show esse ao vivo 2 vezes por semana, mas fica complicado pra gente também, que a gente também tem as nossas vidas aí pra ir tocando, mas talvez a gente comece no próximo ano, uma coisa que a gente tá pensando, né, Ricardo? Fazer os programas gravados e ir soltando ao longo da semana. Então, dá esse feedback aí pra gente, deixa aí no comentário no YouTube, ou no site, no Facebook, onde quer que for, se vocês estão a fim de consumir algum conteúdo gravado e não somente ao vivo, porque a gente consegue chamar muito mais gente, vai ser no tempo que o apresentador tem, porque nem todo mundo consegue. Tem várias pessoas que falam, quero falar aí para vocês, mas, segunda eu tenho aula da pós, segunda eu dou aula, segunda eu tenho isso, tenho aquilo. Então a gente consegue pegar essa pessoa, fazer a gravação, nem que seja um pouquinho por dia durante a semana, depois a gente pacota tudo e solta nos canais. Então a gente quer ouvir se vocês querem esse tipo de conteúdo ou não, né? Por exemplo, eu faltei o meu basquete para estar aqui hoje. Então, aí, você faltou no basquete, o Samuca aí já me falou que cancelou a aula de balé na semana que vem, então... Por aí vai, né? E por aí vai. Então, se a gente tiver esse esquema de poder fazer gravado, talvez, por exemplo, do Boc, a gente possa conseguir fazer com ele um negócio mais hands-on,
dele mostrar a instalação do PKS, o deploy, o blá, 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 do começo ao fim, porque a gente tem tempo de produzir isso durante, sei lá, um mês, aí pega uma hora por dia do cara, do que parar o cara uma hora numa segunda-feira à noite, né? Grava o vídeo, depois corta, edita, otimiza, né? Aí acaba conseguindo mostrar muito mais coisa, né? Então, assim, vocês que estão ouvindo a gente quer realmente ouvir o feedback. Se vocês querem esse tipo de conteúdo, a gente vai tentar lançar aí no próximo ano, fazer um piloto desse tipo de conteúdo aí. A gente tem um pessoal lá nos Estados Unidos que estão fazendo o From Zero to Hero. Então, é do zero até o cara conseguir fazer alguma coisa. E eu acho que o formato gravado é o mais legal, né? É só hora de completar, Ricardo. É muito legal mesmo. Pronto? Pronto. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou ao vivo. Obrigado a você que está nos assistindo aí no YouTube, você que está ao vivo no Facebook. E é isso. Falou, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Até segunda que vem, a partir das 9 horas. Forte abraço. No horário de verão, hein? Exatamente. No horário de Brasília, pessoal. Vai falar tchau do Bob? Desapareceu já. Do Bob já caiu, né? Pô, cadê meu zoom aqui que eu pareço essa bagaça? Stop recording.